Vamos à análise e resumo detalhado do GP do Canadá 2025. O detalhe dos principais acontecimentos, ultrapassagens e estratégias durante a corrida. Explicação detalhada das polêmicas e acidentes que ocorreram. Pois é, pessoal, atrapalhada da McLaren, hein? Vamos detalhar isso aqui. Os números, dados e estatísticas que a TV não mostra. Qual foi o ritmo de corrida? Velocidades, consistência dos carros, os pneus disponíveis, a estratégia de cada piloto. Por que uns largaram de pneus médios e outros de pneus duros? Aqui na telemetria você entende o que acontece nas corridas em detalhes. Uma cobertura dinâmica e completa para você. Este é o quadro resumo detalhado dos eventos da Fórmula 1. No final do vídeo, além do resultado final da corrida, também vou falar para vocês como ficou a classificação dos pilotos e das equipes. Quem mais ganhou ponto, quem ultrapassou quem, como ficou o campeonato. Informações sempre precisas para vocês, então deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal que é muito importante. Estamos quase com 85 mil. Dá aquela força. Vamos lá e compartilha para os amigos. Bom, e para entendermos a estratégia de pneus que cada piloto fez, é importante entender qual a possibilidade de estratégia que a Pirelli recomendou aqui. 2 paradas, pessoal. E também uma estratégia de apenas uma parada que foi muito explorada e eu vou detalhar para vocês. Então, a Pirelli recomendou 4 estratégias. Largar com pneus médios e rodar até a volta 24, depois colocar o pneu duro, fazer outra parada, seria a segunda parada, e aí colocar mais um pneu duro e ir até o final da corrida. Ou, após a primeira parada, colocar pneu duro, fazer uma segunda parada e aí colocar pneu médio e ir até o final da corrida. E os pilotos trabalham a estratégia conforme a disponibilidade de pneus que eles têm antes da corrida. Isso é muito importante, pois às vezes nós se perguntamos, poxa, por que o piloto não colocou o pneu macio em vez do pneu médio? Às vezes ele não tinha pneu macio disponível. Eu detalhei isso para vocês no resumo da corrida anterior e muitas pessoas entenderam a capacidade das equipes. Explicação rápida. O pneu mais usado, conforme mostra esse gráfico dos pneus usados durante a corrida, então perceba que os principais e mais rápidos pilotos fizeram 2 paradas. A primeira parada para colocar pneus duros e a segunda parada para colocar outro jogo de pneus, enquanto a maioria dos pilotos mais lentos fizeram apenas uma parada. Alguns pilotos rodaram 57 voltas com o jogo de pneus que eles começaram a corrida. E é claro que o Bortoleto está no meio desses pilotos, rodou 49 voltas com o seu jogo de pneus que começou a corrida. Nem a Pirelli previa este movimento, mas vários pilotos fizeram. E é claro, ficaram nas últimas colocações. Só uma pincelada para vocês, agora durante o resumo eu vou detalhar o que aconteceu para os pilotos tomarem a decisão de usar essas estratégias. Beleza? Vamos lá. Então vamos para a largada, pessoal. Uma largada bem tranquila, sem incidentes. Vale lembrar que a temperatura da pista era de 50 graus no começo da corrida e a do ambiente 23 graus, 5 graus acima do previsto. Era para essa pista estar no máximo 40 graus e 19 graus a temperatura ambiente, mas superou as expectativas previstas. Ou seja, o próprio engenheiro da Mercedes, antes da corrida, disse que a temperatura na qualificação também estava um pouco mais quente do que eles esperavam. E mesmo assim o carro da Mercedes foi bem. Devo lembrar vocês que tecnicamente, tanto o carro da Mercedes quanto o carro da Red Bull tem um bom desempenho em pistas mais frias, um clima mais frio. Já o carro da McLaren vai bem em pistas quentes. Porém, nesse ano, no GP do Canadá, estava muito quente, acima do previsto, e mesmo assim, Red Bull e Mercedes foram muito bem. E a McLaren deixou a desejar. Ao longo do resumo, vocês saberão o motivo. Então, como disse, a largada foi muito boa. Nos ponteiros, o Russell fez uma largada perfeita, com 24 milésimos de segundo no tempo de reação contra 30 milésimos de segundo o de Verstappen. Então, sem dificuldades, o Russell conseguiu se manter na liderança logo na primeira curva, e Verstappen em segundo lugar. O destaque vai para Antonelli, que atacou Piastri logo nas primeiras curvas no primeiro setor. Na curva principal, que é esta à direita, Antonelli por dentro tracionou melhor que Piastri e aí tomou a terceira colocação do Piastri. Então, após a primeira volta completa, quando aquela fila indiana se formou, Russell se manteve na primeira colocação, Verstappen em segundo, Antonelli em terceiro lugar, ganhando a posição do Piastri. Hamilton em quinto, Alonso em sexto, Norris, Leclerc e Hülkenberg em nono colocado, ganhando 2 posições em relação à sua largada. Albon, que foi atrapalhado, foi jogado para fora, caiu para 12º colocado. Bortoleto permanecia na 15ª colocação e lá atrás o Tsunoda ultrapassou o Stroll. Este é o momento que Albon é jogado para fora, não teve espaço, e aí o Hülkenberg se aproveitou do erro do Albon e ganhou as 2 posições nesse momento. Após uma largada tranquila, esta era a ordem do grid. Destaque para os
pneus que os pilotos largaram, muito importante também, Russell e Verstappen, como eles não tinham pneus médios novos, porque usaram todos os pneus médios na qualificação, então Verstappen e Russell não tinham pneus médios novos, e eram pneus muito bons. Então o que eles fizeram? Largaram com os pneus que usaram na qualificação, pneus médios usados já com 3 voltas. Já o Piastri, mesmo largando com pneus médios novos, e o Antonelli com pneus médios usados, o Antonelli conseguiu largar melhor que o Piastri. Duro golpe para cima do Piastri. Hamilton pneu novo, Alonso pneu usado. E o detalhe para o Norris e o Leclerc, que largaram com pneus duros. E esses dois pilotos fizeram estratégias diferentes, que no meio da corrida, a Ferrari se embananou um pouco na estratégia do Leclerc, que eu vou explicar para vocês também. Lá atrás, os últimos colocados, como de praxe, largaram todos com pneus duros. Bortoleto largou com pneus duros, novos, e Hülkenberg largou com pneus médios, novos. Detalhe para esses dois pilotos que, de novo, a Sauber fez estratégias bem diferentes para eles. A corrida seguiu bem tranquila até a volta 11, basicamente, quando Norris finalmente conseguiu ultrapassar Alonso. Lembrando que Norris largou de pneus duros. E nesse período, Alonso chegou a abrir quase 4 segundos do Norris, parecendo que o pneu duro não tinha desempenho. Mas depois de 10 voltas, os pneus médios começaram a ganhar degradação. Inclusive Max Verstappen, Piastri, Antonelli, Hamilton começaram a reclamar de degradação dos pneus médios antes de 10 voltas. E Alonso estava com pneus médios usados. Então o pneu médio começou a perder rendimento e o Norris, que estava com pneu duro novo, começou a ganhar ritmo. E fez uma ultrapassagem muito bonita para cima do Alonso, que o Alonso deu uma vacilada ali, embarrigou demais nesse hairpin. Essa é a curva que antecede a principal reta com o DRS e assim Norris passou o Alonso com facilidade. Essa é a volta 11. A partir da volta 12 começa algo intrigante. Nós podemos ver o real desempenho dos carros da Mercedes. Pessoal, só lembrando vocês que o meu resumo é mais detalhado, com informações e gráficos que não mostram na transmissão. Então, caso vocês queiram ver um resumo dos melhores momentos em imagens, aí é mais fácil vocês irem no YouTube da própria Fórmula 1, que lá vai ter os melhores momentos com imagens. Mas já adianto que o meu resumo é melhor. Volta 12, nós temos o Russell ainda em primeiro, Verstappen em segundo, Verstappen a 2.2 segundos do Russell. E olha quem estava atrás, o Verstappen atacando ele, Antonelli, pessoal, abrindo o DRS e colocando pressão. Pois é, que embate nós veríamos, mas eis que esse embate não acontece, pois Verstappen foi direto para o pit stop, não quis nem saber em disputar a posição com o Antonelli. Ó, gravem esse acontecimento, volta 12. Verstappen preferiu ir para o pit stop com apenas 12 voltas com seu pneu médio ao se defender do Antonelli. Enquanto isso, o Piastri estava em quarto lugar, a 2,5 segundos do Antonelli, Hamilton ainda em quinto, próximo do Piastri, e o Norris em sexto colocado, após ter ultrapassado o Alonso. E só um detalhe, olha o tempo desses pilotos na volta 11. O Verstappen estava virando 16.9 e o Antonelli meio segundo mais rápido que ele. O Antonelli estava muito rápido mesmo, querendo atacar o Verstappen. Hülkenberg ainda era o 9º colocado, mas estava com um ritmo muito bom, com tranquilidade, e Bortoleto ainda era o 10º colocado, naquele trenzinho de sempre, né, pessoal? 10º para baixo, olha só, um atrás do outro, ninguém passa ninguém. Meio do pelotão é cruel. Volta 15. Os principais pilotos pararam. O Russell já fez sua parada. Na verdade, logo depois que o Verstappen parou, pessoal, a Mercedes chamou imediatamente o Russell depois. E na volta seguinte, o Antonelli. Claramente numa estratégia para se defender do undercut do Verstappen. E o que é o undercut? Respondendo a muitas perguntas que eu recebi durante a live. Undercut é quando um piloto que está atrás para antes do piloto que está na sua frente e volta para a pista com pneus novos. Este piloto que parou e está com pneus novos, por causa dos pneus novos, vai rodar mais rápido. E o piloto que ficou na pista e não parou, tá com pneus usados e vai dar 1, 2 ou até mais voltas com os pneus usados, muito mais lento. Esta manobra é o undercut. Então, para o Russell não sofrer um undercut muito forte do Verstappen, na volta seguinte, a qual o Verstappen parou no pit stop, Russell também parou. E a estratégia dos dois é praticamente a mesma. Eles largaram com os pneus médios e no primeiro pit stop colocaram pneus duros, tanto o Verstappen quanto o Russell. O Antonelli também colocou pneus duros. Esta é a volta 15. Somente os 3 mais rápidos pararam. Piastri, Hamilton, Norris e Leclerc continuaram. E o Norris já estava atacando o Hamilton, olha que interessante. E olha que o Norris também estava com pneus duros. E o Hamilton com pneus médios, ou seja, Hamilton não tinha ritmo. Atenção para o tempo de volta de quem estava usando pneu duro. 16.4 Norris fez. Leclerc, 16.7. Enquanto Hamilton, 17.4 e o Piastri, 17.0. Ou seja, muito claro que o pneu médio, depois de 10 voltas, 15 voltas, não tinha mais rendimento.
E na volta 15, o Norris atacou o Hamilton e passou com facilidade. E logo depois que o Hamilton foi ultrapassado, a Ferrari chamou o Hamilton para o pit stop. Não dava para continuar com os pneus médios. O problema é que Hamilton voltou muito lá atrás. Voltou em 10º lugar, atrás do Ocon, atrás do Albon, atrás do Hülkenberg. Carros que rodavam 1 segundo mais lento. E aí ele perdeu muito tempo atrás dessa galera. Vamos adiantar para a volta 26. Pois é, um longo período sem muitas disputas. Russell atacando Leclerc. Olha que humilhante foi essa ultrapassagem, para ser bem sincero. Desde a qualificação, nós vimos que o carro da Mercedes tinha muita aceleração. A retomada de velocidade era muito rápida. E Russell ultrapassou Leclerc com muita facilidade. Leclerc nem esboçou reação. Na verdade, não teve tempo de esboçar reação. Olha, aqui eles estão praticamente na metade da reta e o Russell já tinha ultrapassado Leclerc, meu amigo. Durante toda a corrida, nós não vimos ultrapassagem tão fácil quanto essa que o Russell fez para cima do Leclerc nesta zona de DRS. E olha o Verstappen lá atrás. Verstappen estava vindo atrás. Verstappen nunca ficou muito distante do Russell, já falo para vocês, mas tiveram momentos que ele quase alcançou, mas o Russell mostrou total gerenciamento do ritmo, que eu vou explicar em breve. Na volta 26, esta era a situação. Perceba que o Norris ainda não tinha parado no pit stop e o Russell acabara de ultrapassar Leclerc. Mas olha o tempo que o Russell estava fazendo, 1:15.2, ele era o carro mais rápido da pista. E o Verstappen, que era o 4º lugar, com pneus duros, 15.7. Antonelli, 15.7 também. Piastri, 6º lugar de pneus duros, 15.7. Perceba que os únicos que nesse momento não tinham parado eram Norris, Leclerc, entre os principais pilotos. Agora, no meio do pelotão, Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto não tinha parado ainda, Hülkenberg já tinha parado, pessoal. Bortoleto ainda não. Então, a partir desse momento, os pilotos do meio do pelotão também começaram a conversar com suas equipes sobre estratégia ou plano de pit stop, fazer uma parada ou 2 paradas. Por enquanto ninguém sabia como seria. A única informação precisa e técnica que nós tínhamos até agora era que o pneu médio, após 20 voltas, ficava muito ruim. Tanto que nenhum dos pilotos que largaram com pneus médios rodaram mais do que 20 voltas. Atenção nisso aí. Já o pneu duro é o pneu duro. Ele passaria de 20 voltas com tranquilidade. E passou e foi muito além disso, viu? Mas será que seria interessante ou oportunista fazer um stint longo com os pneus duros? Essa era a discussão dos pilotos com seus engenheiros neste momento da corrida. Porque quem estava com os pneus duros muito usados, com mais de 25 voltas, estava virando constantemente quase meio segundo mais lento de quem estava com os pneus duros em melhores condições. Volta 29, eis que a Ferrari para Leclerc, meus amigos. Mas nem o Leclerc entendeu o que a Ferrari fez aqui. Por que vocês me pararam? Por que eu fiz pit stop? Não entendi. Ferrari parou o Leclerc com os pneus duros de 28 voltas e colocou pneus duros de novo. Acontece que o Leclerc, durante a corrida, pediu o plano C. A Ferrari ignorou e fez o plano B. Ao que parece, o plano C seria apenas uma parada, mas a Ferrari optou por 2 paradas. Por quê, pessoal? Obrigatoriamente na Fórmula 1, um piloto não pode fazer uma corrida toda com o mesmo composto de pneu. Ele pode trocar os pneus quantas vezes quiser, mas não pode utilizar o mesmo composto. Obrigatoriamente ele tem que utilizar 2 compostos diferentes. Por exemplo, do Piastri, começou com pneu médio e depois trocou para o composto duro. A Ferrari, colocando mais um composto duro, teria que parar o Leclerc de novo em algum momento da corrida. Agora entra um dilema. Nesse momento, volta 29, restavam 41 voltas para o final. Será que o pneu duro do Leclerc duraria 41 voltas em um bom ritmo? A Ferrari julgou que não. Mas lembremos que o Leclerc estava competindo com quem? Contra o Lando Norris. Os dois estavam andando praticamente juntos. Então, assim que o Leclerc parou, imediatamente depois, a McLaren parou o Lando Norris. Mas o Norris colocou pneus médios. E devo lembrar vocês que o pneu médio nessa corrida é muito bom, é muito rápido. Então, nesse momento, o Norris tinha vantagem técnica sobre o Leclerc. Mas é claro que o pneu médio não aguentaria 40 voltas, então em algum momento o Norris teria que fazer outra parada. E nesse momento, na volta 31, restando 40 voltas para o final praticamente, os principais pilotos já tinham feito sua primeira parada no pit stop. Agora sim as posições eram originais. Verstappen continuava atrás do Russell, 2 segundos. Antonelli, 5 segundos atrás do Verstappen. Reparem nisso aqui. Atenção nisso aqui. Antonelli, 5 segundos atrás do Verstappen na volta 31. E o pneu dos 3 primeiros era praticamente o mesmo. Mas o Piastri estava vindo rápido atrás do Antonelli, 2 segundos atrás com a volta mais rápida. E Norris um pouco mais distante, pois estava em uma outra estratégia, pneus médios para o Norris. Enquanto isso, não parou no pit stop ainda. Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto, Lawson, Gasly, esses pilotos não tinham parado no pit stop ainda.
30 voltas com os pneus duros. Mas o que se ouvia no rádio das equipes desses pilotos era que o pneu duro estava com um bom ritmo, então eles não paravam. Vamos ver se o ritmo era bom mesmo. Bortoleto com pneus duros usados virando 17.7, enquanto seu colega de equipe com pneus duros novos 17.2, é quase meio segundo mais rápido o Hülkenberg estava virando em relação ao Bortoleto. Meio segundo por volta mais rápido é muita coisa. Volta 36, e nós temos o Hamilton filosofando ou devagando de novo durante a corrida. Começou indo bem. Hamilton dizendo que, cara, eu não sei onde eu tô nessa corrida, mano. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Aí o Hamilton, mais uma corrida que o Hamilton fica totalmente isolado na corrida, meus amigos. O engenheiro respondeu que, apesar dos danos, aparentemente o carro dele tinha danos, não foi muito específico quanto a isso, mas apesar dos danos, ele tá com bom ritmo. Hamilton era o 7º colocado, desde a sua largada tinha perdido 2 posições e tava com os pneus duros de 19 voltas e num ritmo bom. E por que ele falou que ele não sabia onde estava? Porque ele estava 16 segundos na frente do cara que estava atrás dele, que era o Ocon, e estava 7 segundos atrás do Leclerc. Então ele estava isolado na corrida. De novo, pessoal, outra corrida que ele está isolado. É engraçado isso. E lá atrás, o que está acontecendo? O Hülkenberg está fazendo a fila. Essa aqui é a volta 36. Hülkenberg de pneus duros novos, tá com ritmo muito bom, meio segundo mais rápido do que a galera que tá com pneu duro usado. E tá fazendo a fila. Volta 37, atenção para essa informação, pessoal. Olha como estava superior esta Mercedes. Lembra que 10 voltas atrás o Antonelli estava a 5 segundos do Verstappen? Pois é, agora na volta 37 ele estava atacando Max Verstappen, abrindo o DRS de novo, atrás do piloto holandês. Verstappen virando 16.1 e Antonelli 15.4, mas estava voando esse menino italiano. O pneu deles era praticamente o mesmo, duro com 24, 23 voltas. Mas antes do Verstappen ser atacado pelo Antonelli, o que a Red Bull fez? Red Bull chama o Verstappen de novo para o pit stop. Não quer ser atacado pelo Antonelli. E na volta seguinte, Mercedes chama o Antonelli para o pit stop. E os dois disputam na saída, mas como o Antonelli estava com pneus frios, ele não teve aderência para disputar com o Verstappen. Ia ser interessante, hein? Então, na volta 40, restando 31 voltas para o final, apenas o Verstappen e o Antonelli tinham feito 2 paradas no pit stop. Eles voltaram para a pista com os pneus duros novos. Aí era daqui até o final. Verstappen entrava no pit stop para se defender do Antonelli e a Mercedes chamava o Antonelli para o pit stop para continuar atacando o Verstappen. Cara, que interessante isso. Enquanto isso, na pista o Norris estava sendo mais rápido com os pneus médios novos, virando 14.7. É 1 segundo mais rápido que o Russell. E olha que interessante, o Piastri estava a 8 segundos do Russell e o Norris estava a 4 segundos do Piastri. Lembrando que a diferença do Piastri para o Norris já foi de quase 10 segundos. Então, durante esse período, essas 10 voltinhas com pneu médio, Norris andou muito rápido. Enquanto isso, lá atrás do pelotão, o que aconteceu? O inevitável. Hülkenberg estava de pneus duros novos, com um ritmo quase 1 segundo mais rápido do que todo o restante que estava de pneus duros usados. Hülkenberg alcançou com facilidade o Bortoleto e ultrapassou. Aqui é a volta 40, pessoal. Restava 31 voltas para o final. Hülkenberg passou o Bortoleto com facilidade, que estava se arrastando na pista, virando 1 segundo mais lento que as voltas do Hülkenberg, porque o Bortoleto estava com os pneus duros desde quando começou a corrida, pneus duros com 38 voltas, mas dessa vez ele não estava sozinho, estava ele, estava o Tsunoda, estava o Carlos Sainz, estava o Ocon, pilotos à frente do Bortoleto. E o ritmo desses pilotos eram parecidos, tá? Bortoleto girava 17.8, o Sainz um pouco mais rápido, o Tsunoda um pouco mais rápido também, os carros são melhores, né? O Ocon um pouco mais lento. E o Gasly também somado a esses pilotos, os únicos que ainda não tinham parado no pit stop. Volta 43, o Russell andando sozinho na frente resolveu fazer sua última parada no pit stop. E a Mercedes demorou um pouco para chamar o Russell, viu? Olha só na volta 45 como estava a situação. Verstappen estava com pneus duros de 7 voltas e o Russell com pneus duros de 2 voltas, um pouquinho melhor. Agora, esses 3 pilotos, que é os 3 mais rápidos, Russell, Verstappen e Antonelli, não parariam mais. Nesse momento, restava apenas 25 voltas para o final. O pneu duro aguentava com tranquilidade. E a partir desse momento começava a grande disputa, meus amigos. Antonelli a 2 segundos do Verstappen e Verstappen a 3 segundos do Russell. Ou seja, Antonelli tinha 25 voltas para atacar o Verstappen e Verstappen tinha 25 voltas para atacar George Russell.
Alguém conseguiu? E lá na frente, o top 3 seguia com a liderança virtual do Piastri, mas tanto Piastri, Norris e Leclerc tinham que fazer mais uma parada no pit stop ainda. O Leclerc conseguiria ir até o final com esse pneu. Seria um pouco difícil, mas daria para ir. Mas aí que tá, não poderia. Ele seria obrigado a parar de novo para poder trocar o composto. Não pode fazer a corrida inteira com o mesmo composto de pneu. E Ferrari, hein? Então os 3 primeiros teriam que fazer mais uma parada obrigatória ainda. Enquanto isso, Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto ainda sem parar no pit stop. Bortoleto com pneus de 43 voltas e agora a 7 segundos do seu colega de equipe. Hülkenberg facilmente era 1 segundo mais rápido por volta aqui nesse momento. E o Bortoleto começou a segurar o pelotão, olha só. Colapinto, Radiari e Berman atrás do Bortoleto, sendo segurado por ele. 10 voltas depois, volta 55, meus amigos. Agora sim os principais pilotos já tinham feito suas últimas paradas no pit stop. Piastri parou, Norris e Leclerc, quarto, quinto e sexto, respectivamente. Russell voltou na liderança, com Verstappen a 2 segundos atrás e Antonelli a 1.3 atrás do Verstappen. Mas o curioso é que o Piastri alcançou Antonelli, meus amigos. Pois é, último período da corrida, último stint. Piastri com pneus duros, melhor do que o do Antonelli. Boa estratégia da McLaren, tava com mais ritmo que o Antonelli, mas tava difícil ultrapassar o Antonelli. Essa Mercedes tinha muita aceleração. Piastri mesmo com o DRS na reta, no vácuo, não conseguia colocar de lado. Antonelli não dava uma abertura, o carro tracionava demais na saída de curva. Enquanto isso, lá na frente, Russell e o Verstappen, vendo que a galera estava vindo forte, começaram a acelerar e passaram volta a volta a melhorar seus tempos. 14.8, todo mundo estava girando. Aqui a corrida começou a ficar legal. E lá atrás, Hülkenberg já era o 10º colocado. E finalmente a Sauber resolveu parar o Bortoleto. Bortoleto rodou 49 voltas com o pneu duro e voltou para a pista com os pneus médios novos. Agora sim, Bortoleto estava voando, virando 15.6 em seu tempo. 1 segundo mais rápido que o Hülkenberg, só que o Hülkenberg já era o 10º colocado e ele não parava mais. Porém, Bortoleto ainda poderia ganhar posições. A posição do Tsunoda, que não parou ainda, do Sainz e do Ocon, pois eles seriam obrigados a parar no pit stop. Mas será que deu certo? É o que veremos. Volta 59, as coisas começaram a ficar interessantes mais ainda. Disputa iminente? Alguns retardatários começaram a atrapalhar os pilotos, então Verstappen conseguiu ficar a 1.8 do Russell. E Antonelli também estava a 1.8 do Verstappen. Já o Piastri, que não conseguiu atacar o Antonelli, agora era o Piastri que estava sendo atacado pelo Norris. É, meus amigos, os retardatários atrapalham e colocam um reboliço na corrida. Mas focando apenas no Verstappen, essa era a melhor oportunidade dele, aproveitar uma atrapalhada do Russell pro Verstappen tentar atacar ele. Mas pra que fomos falar isso, hein, meus amigos? Durante um período na corrida, nós vimos o Antonelli tirar quase 5 segundos do Verstappen em menos de 10 voltas. O Russell, que ficou a corrida inteira praticamente a 2 e a 3 segundos do Verstappen, estava controlando isso claramente. Assim que o Russell conseguiu se desvencilhar dos retardatários, ele começou a virar 3, 4 décimos mais rápido que o Verstappen com tranquilidade. Então 1.8 segundos o Verstappen ficou do Russell é o mais próximo que o Verstappen ficaria dele durante toda a corrida. Prestem atenção. Enquanto isso, no meio do pelotão, Hülkenberg era o 8º colocado. Por quê? O Carlos Sainz, Tsunoda e o Ocon fizeram um pit stop obrigatório, então Hülkenberg ganhou 2 posições, ficando na frente do Alonso, mas o Alonso estava atacando o Hülkenberg, e Alonso tinha pneus bem melhores do que o do Hülkenberg. E Bortoleto ainda na 16ª colocação. Mesmo com pneus melhores, o Bortoleto é muito difícil ultrapassar quando tem trenzinho. Bom, Hülkenberg conseguiu. Bortoleto poderia conseguir. Volta a 64, Verstappen em segundo a 2.5 atrás do Russell, pois o Russell estava fazendo volta rápida atrás de volta rápida, não tinha como alcançar esse cara. Verstappen também estava se esforçando, mas não dava, o Russell estava mais rápido que ele. Depois que todos escaparam dos retardatários, não tem como, o Russell dominava o ritmo. Verstappen forçou, conseguiu até tirar uma distância do Antonelli, mas não conseguiu se aproximar do Russell. E aqui começou o caos da McLaren. Pois é, meus amigos. Só lembrando, o Alonso conseguiu ultrapassar o Hülkenberg, tá? Essa ultrapassagem era inevitável. Restando apenas 6 voltas para o final, o Norris começou a pressionar o Piastri. E o Piastri estava atacando o Antonelli, mas não conseguia ultrapassar. Mas Norris estava ficando sem paciência.
E parece que a paciência do Norris se esgotou e ele esqueceu as regras papaya. Regras que os chefes da McLaren, diretores, Zac Brown, batem no peito para falar que aqui nessa equipe tem ordem. E deixa eu lembrar vocês, pessoal, na McLaren não existe piloto número 1. Há limites para disputas na pista. O objetivo, segundo a entrevista dos próprios diretores e chefes, é os dois carros devem terminar a corrida. A disputa na pista pode ter, mas um sempre tem que dar espaço para o outro e um sempre deve respeitar o espaço do outro. Essa é a regra papaya. Não tem piloto número 1. A equipe nunca vai priorizar um em detrimento do outro, enquanto houver chances matemáticas os dois pontuarem ou serem campeões. Mas o objetivo é claro, se a disputa for perigosa e poder colocar em risco os pontos que a equipe pode conseguir ou prejudicar a equipe, não haverá disputa. E eis que na volta 66 o Norris freia mais tarde lá no hairpin, a curva que antecede a reta principal com o DRS, Norris fez um mergulhão, quase um kamikaze. Ele tentou, viu um espaço e foi. Mas o Piastri, facilmente esperto, deu o X, deu o dibre, saiu com mais tração que o Lando Norris. Os dois estavam com um DRS, olha que incrível. E ali na frente, o Antonelli. Esse momento foi épico. Porém, a curva seguinte era para a direita e o Piastri estava por dentro. Então o que o Norris fez? Teve que frear um pouco mais cedo. Com isso, a vantagem foi do Piastri, que fez a curva com mais tranquilidade. Mais tranquilidade mais ou menos, né? Os dois entraram torto nessa pista. Mas o Norris foi esperto. O Norris se antecipou ao movimento do Piastri. Nessa curva, o ideal é entrar por fora. Como o Piastri entrou por dentro, então ele saiu muito mais lento. O Norris já esperava isso, foi esperto. Norris sabia que com esse movimento do Piastri, Norris sairia mais rápido. Você viu? Foi driftando, cara. Então, Norris teve o DRS do Piastri, uma perseguição frenética. Porém, o Piastri estava fazendo um movimento dele de defesa. Jogou o carro para a esquerda. Veja, ele deu o lado direito para o Lando Norris. Mas o Norris não quis saber do lado direito. O Norris insistiu em ir para a esquerda e não tinha espaço ali. O que ele encontrou foi grama e muro. Bateu no Norris. Fim de prova para o Norris e fim da prova. Essa corrida terminou nesse momento durante o safety car. Que situação, hein? O chefe da equipe teve que tomar uma água bem agitada com gelo seco para resfriar a garganta. A manobra do Norris foi linda, pessoal. A disputa estava bonita. Esse é o momento que o Norris freia mais cedo, deixa o Piastri ir na frente e depois não dá para entender o que o Norris tentou fazer aí. Atenção, a movimentação do Piastri foi correta. Ele foi levando o carro para a esquerda. Em nenhum momento o Piastri virou para a direita. Claramente aqui o Piastri falou, Norris, vai para a direita que eu tô na esquerda. Mas o Norris simplesmente foi para cima do muro. Não deu para entender o que ele fez. E logo depois da batida, o Norris reconheceu que ele foi estúpido. Palavras dele mesmo, tá, pessoal? Atenção no rádio. Yeah, I'm sorry. O Norris falou, foi culpa minha. Foi my fault. estúpido da minha parte. Sorry. E Sim, eu tô bem, mas desculpa, cara. Desculpa aí, foi minha culpa, foi minha falta. Felizmente, foi estúpido da minha parte. Curiosamente, a McLaren já se envolveu no acidente igualzinho a esse, mas ó, uma década atrás. Que coisa, hein? Quem lembra? Essa aqui é a época de ouro, hein? Resultado da corrida: Russell em primeiro, Verstappen em segundo, Antonelli em terceiro, ganhando uma posição do Piastri. Leclerc em quinto, ganhando 3 posições. Hamilton em sexto, perdendo uma posição. Alonso em sétimo, também perdendo uma posição. Hülkenberg em oitavo, ganhou 3 posições em relação à sua largada. Ocon em nono lugar, Haas pontuou, hein? Sainz em décimo, ganhando 6 posições. A estratégia de um pit stop deu certo. Depois vem Berman, Tsunoda, Colapinto, Bortoleto em 14º, Gasly, Radiari e Stroll, esses que terminaram a corrida. Análise pós-corrida, ritmo de corrida, pessoal. Olha a consistência que o Russell teve. Impressionante essa consistência. Olha que caixote pequeno, pouquíssima variação. Verstappen variou mais que ele. Isso mostra o quão consistente, dominante, concentrado foi o Russell nessa corrida. Olha, impressionante. Tira o chapéu para ele. Aqui nós temos a consistência das voltas. Perceba que as bolinhas estão dispostas mais horizontais do que em relação ao Verstappen, que variou um pouco mais vertical. Isso aqui é impressionante, cara. Olha só essa seção de voltas, praticamente uma do lado da outra. Incrível! Nenhum outro piloto conseguiu isso aqui. Com pneus duros, ser rápido e constante. Mas foi acirrado, hein? Foi muito acirrado. Em ritmo pleno de corrida, Verstappen foi só 21 milésimos mais lento que o Russell e Antonelli 48 milésimos mais lento que o Russell. Norris 64 milésimos mais lento que o Russell e Piastri 84 milésimos mais lento que o Russell. Ou seja, 5 pilotos
num ritmo muito parecido, incrível. E olha, quem diria que nós viríamos 3 carros com mais ritmo que a McLaren, hein? Numa pista que teve 50 graus de temperatura e 25 graus ambiente. Bem legal. Já a Ferrari sobrou e sobrou demais. Leclerc tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. E Hamilton sobrou muito mais, meio segundo mais lento do que as outras equipes. Hamilton realmente sobrou muito. Alonso, o melhor dos outros, olha o que a Aston Martin tá fazendo, hein? E olha que nem recebeu a atualização do Adrian Newey ainda. O ritmo do Bortoleto foi um dos piores. Já o do Hülkenberg, seu colega de equipe, foi o melhor dos outros, só perdendo para o Alonso. Incrível. Só por curiosidade, velocidade máxima que cada piloto atingiu, o mais veloz foi o Gasly, 345, o Bortoleto, 344, o Norris, 338, o Verstappen também mesma velocidade, e as Ferraris um pouco mais lentas. Antonelli 335. Claro que isso aqui varia muito de quanto vácuo e DRS o piloto pega, mas é só por curiosidade mesmo. Entrevista pós-corrida, começando do Antonelli, ele disse que a corrida foi muito estressante, mas ele está muito feliz. Teve uma boa largada que pulou para a 3ª colocação e conseguiu se manter lá. Nos últimos momentos ele forçou um pouco e quebrou a asa dianteira, olha só, nem deu para perceber isso, mas conseguiu trazer um pódio. Max Verstappen disse que foi uma corrida boa, apesar de ter tido dificuldade nos 2 primeiros stints, 2 primeiros turnos, pneu médio e depois pneu duro. Mas deu para manter a estabilidade no último turno. Os pneus estavam melhores quando o carro estava com menos combustível. E esse foi o máximo que ele poderia ter alcançado hoje. É, meus amigos, foi o máximo, hein? E o George Russell diz que é incrível voltar ao topo. E é isso. A Mercedes é boa, o nosso carro é forte em condições mais frias. Então temos que aproveitar esse momento. Tá aí. Russell claramente dizendo que a vitória praticamente foi porque as condições estavam mais frias. Mas nem tão frias, tá? 50 graus começou a corrida, a temperatura da pista, e depois foi baixando para 45. Mas o ambiente ficou em 25, 22 graus. Então não é muito frio, não. Tem uma entrevista exclusiva aqui do Norris, pessoal, atenção. Ele falou que ninguém tem culpa, além dele mesmo. Então ele pede desculpas para a equipe e também para o Piastri. Eu tentei fazer algo bobo. E eu fico feliz por não ter estragado a corrida do Piastri. Essa corrida foi só bobagem da minha parte. Melhor eu ir dormir. Pedir desculpas e seguir em frente. Triste, triste. E para finalizar, como ficou a classificação final dos pilotos após o resultado dessa corrida? Vamos lá, pessoal. Piastri ainda é o líder com 198 pontos. E o Norris, que não pontuou, permanece com 176. Verstappen fez 18 pontos, agora está com 155. Russell fez 25 pontos e agora está com 136. Leclerc marcou 10, está com 104. Hamilton marcou 8, vai para 79. Antonelli marcou 15 pontos e vai para 63. Albon não pontuou. E entre os 8 primeiros colocados não houve troca de posição, tá? É a mesma posição. Ocon fez 2 pontinhos, subiu para a 9ª colocação. Hadjar não pontuou, caiu para a 10ª colocação. Hülkenberg fez 4 pontos, mas permanece em 11º colocado. Stroll não pontuou, 12º. Sainz fez 1 pontinho, está em 13º. Gasly, Tsunoda e Alonso fez 6 pontos e subiu 2 posições, agora ao 16º colocado. Por consequência, Berman e Lawson caíram uma posição. Bortoleto é o último e Colapinto também sem pontuar. Nas equipes, McLaren marcou 12 pontos, 374 pontos agora para ela. Mercedes marcou 40 pontos e assume a 2ª colocação, ultrapassando a Ferrari. Ultrapassou forte, hein? Ultrapassou forte, 199 para a Mercedes e 183 para a Ferrari. Ferrari que venceu de novo Le Mans 24 horas, mas aqui na Fórmula 1 perdeu uma posição no campeonato. Lastimável. Red Bull marcou 18 pontos, mas permanece na 4ª colocação. Williams fez 1 pontinho, é a 5ª colocada. A Haas fez 2 pontos e subiu uma colocação nos construtores. O Racing Bulls, que não pontuou, desceu uma posição, agora é o 7º colocado. Aston Martin com os pontos do Alonso subiu uma posição, 8º colocado agora, passou no Kik Sauber. Kik Sauber, mesmo pontuando 4 pontinhos, caiu uma posição, perdeu para Aston Martin. Alpine segue na última colocação com apenas 11 pontos, não pontuou nesta corrida. Meus amigos, deixa o like nesse vídeo, dá trabalho fazer um resumo detalhado assim, mas faz parte do nosso quadro Resumos Detalhados. E não esqueçam, de segunda a sexta-feira tem notícias relevantes da Fórmula 1, sem enrolação, sem achismo, sem rumor, só informação verdadeira, porque aqui eu valorizo o meu e o seu tempo, e a cobertura é dinâmica e interativa. Considere virar membro do canal também para participar do nosso grupo WhatsApp e poder participar do conteúdo de forma direta. Deus abençoe sua semana e muito obrigado pela sua audiência.